E então, esse processo da digestão começa pela boca e passa pelo esôfago, estômago e por aí fora. Então, pela boca, o processo da digestão, né, nessa cavidade, o alimento, se calhar fico ainda aqui, o alimento sofre a ação dos dentes, não é? A movimentação dos dentes que atuam garantindo que os alimentos sejam cortados, triturados e amassados. Essa etapa da digestão é chamada de digestão mecânica, porque não envolve substâncias químicas que atuam no alimento. E na digestão mecânica realizada pelos dentes, os alimentos só se tornam menor, garantindo uma melhor ação das enzimas e também auxiliando na deglutação. E na boca também atuam as glândulas salivares, que são responsáveis pela secreção da saliva, a qual atua na digestão química. Então, na saliva é encontrada a amilase salivar ou tireotina, uma enzima que atua quebrando carboidratos. O alimento triturado e misturado à saliva forma um bolo, um aglomerado chamado bolo alimentar, não é? E a língua também é uma estrutura importante presente, não é, na boca, sendo ela responsável para ajudar o alimento a misturar-se com a saliva e também a mover esse bolo alimentar para o fundo da cavidade oral para que seja deglutido. Após sair da cavidade oral, o alimento segue para a faringe, não é? Passa por aqui. Eu depois vou mostrar uma demonstração num vídeo disto que estou a falar aqui. Por isso, este slide vai permanecer aqui. Eu vou apontando aqui com o rato, não é? Para irem acompanhando. E eu deixei este slide para poder entender bem, em vez de estar a passar slides por slides. E depois vou então mostrar uma demonstração num pequeno vídeo também sobre isto. Então, nós temos aqui a faringe. A faringe é uma estrutura comum entre os sistemas digestivo e respiratório, porque quando nós respiramos, tem uma passagem do ar na faringe, mas quando nós comemos, temos ali uma esqueci o nome, que então prende o ar e passa a comida. Por isso é que nessa duas entradas que temos ali, quando comemos rápido, não damos tempo, onde não mastigamos o suficiente, ou mastigamos rapidamente, ou engolimos, digamos assim, sem mastigar, não temos tempo então de fazer essa supressão dessa glândula ali para deixar o alimento passar, engasgamos, né? E então é aqui na faringe que esse processo ocorre. Então, sendo uma área de transição, esse órgão abre-se na traqueia e também no esôfago. E o alimento segue por esse último órgão, que é o esôfago. E vem por aqui para baixo. O que é o esôfago? O esôfago é um órgão muscular que garante que o bolo alimentar seja levado por meio de contrações da musculatura lisa que existe aqui, né? Até ao estômago. Temos aqui o estômago. O esôfago apresenta cerca de 25 centímetros de comprimento e o bolo alimentar cerca de 5 a 10 segundos para passar por todo o órgão e chega ao estômago, né? O estômago. O estômago é um órgão que é caracterizado por ser uma
porção dilatada do trato digestivo e está localizado inferiormente ao diagrama. Aqui. Esse órgão pode ser dividido é chamado cardio, fundo, corpo e porção pilórica. A cárdia está localizada na transição entre o esôfago e o estômago. Entre o esôfago e o estômago. Aqui está tapada pelo fígado, mas é aqui por trás do fígado, não é? E a porção pilórica é uma área estreita na região terminal, aqui do esôfago. Né? E no estômago observa-se a libertação de uma substância, que vamos ver no vídeo a seguir, denominada suco gástrico. E esse suco gástrico apresenta dois componentes principais, o ácido clorídrico e pepsina. O ácido clorídrico ajuda a desdobrar as proteínas dos alimentos, facilitando a ação das enzimas. A pepsina, por sua vez, atua quebrando as proteínas em polipeptídeos menores. Né? E vale salientar que a pepsina funciona melhor em ambientes ácidos, diretamente da maioria das enzimas. E o bolo alimentar misturado ao suco gástrico passa a ser chamado de quimo. No estômago, o alimento permanece cerca de 2 a 6 horas, né? E o processo seguinte é o intestino delgado, né? O intestino delgado é um compartimento longo que pode apresentar mais de 6 metros de comprimento. E, é nele que a maior parte do processo de digestão acontece. O intestino delgado é dividido em 3 porções, que é o duodeno, que está aqui o duodeno, conseguimos ver aqui, sai do estômago para a direção do intestino delgado, que é esta figura que vemos aqui, e então o duodeno fica aqui, né? O jejuno e íleo, né? O jejuno do outro lado, logo também um pouco mais extenso no intestino delgado e depois mais na área terminal do intestino delgado para o intestino grosso. O duodeno, primeira porção do intestino delgado, apresenta cerca de 25 centímetros e é onde ocorre a junção do quimo, as secreções provenientes do pâncreas, fígado e do próprio intestino delgado. Essas secreções são suco pancreáticos, que é uma glândula anexa e é responsável pela produção de uma solução alcalina, rica em carboidratos e também em enzimas, tais como a prispsina e a quimiotripsina, que atuam nas proteínas e as nucleases pancreáticas que atuam nos ácidos nucleicos e lipases pancreáticos que também atuam nos lipídios. Então, isso são nomes assim um pouco, parece que são nomes médicos muito estranhos, mas nós devemos saber desses nomes, saber também quais são as funções de cada órgão, não é? Para podermos nos conhecer bem e também para quando precisamos de ajuda, sabemos nos expressar e sabemos aquilo que nós precisamos, também para ajudar os profissionais, para nos ajudar em caso de necessidade. E depois temos a bile, né, que é aqui, que é uma secreção produzida pelo fígado. E diferentemente das outras secreções que são libertados no sistema digestivo, caracteriza-se por não apresentar enzima. Né? E essa secreção
apresenta sais que atuam como emulsificantes, ou seja, funcionam como detergentes. Então, da importância de termos o bilis, que é vesícula. É, vesícula. Então, muitas pessoas têm problemas da vesícula e até são retiradas a vesícula. Mas é só em último caso. Porque talvez porque vai interferir muito na saúde da pessoa, então é retirado. Mas é algo que faz muita falta ao nosso organismo. A vesícula, apesar de ser produzida no fígado, é armazenada na vesícula biliar, né? O suco intestinal ou entérico é o revestimento do intestino delgado. Também é responsável por secretar substâncias. Dentre as enzimas encontradas no suco intestinal ou entérico, destacam-se maltase, que é um outro nome químico também, que atua na maltose, a sacarase, que atua na sacarose, e a lactase, que atua na lactose. Então, temos aqui também uma outra ilustração, são idênticas, não é? De como o que é os principais órgãos do sistema digestivo. Aqui, o anterior está bem específico, mas este é só para realçar novamente dos órgãos que compõem, então, o sistema digestivo. O duodeno ocorre a maior parte da digestão, estando as outras partes do intestino delgado relacionadas principalmente com a absorção de nutrientes. Após sair do duodeno, o produto do processo de digestão segue para o jejuno, que apresenta cerca de 2,5 metros de comprimento e segue para o ilhéu, que possui cerca de 3,5 metros também, né? Como foi lá, aqui não está nesse aqui de trás. O duodeno, jejuno, ilhéu, tudo faz parte, todos esses nomes que estão aqui, vou deixar por um bocadinho para verem o que é que temos, que tudo faz parte do processo digestivo. E como já disse, o intestino delgado apresenta a função de absorver os nutrientes. E nesse órgão observa-se a presença de dobras chamadas de velocidades. Nas células das velocidades observa-se ainda várias dobras microscópicas chamadas de microvilosidades. E essas dobras garantem um aumento da superfície de contacto, proporcionando desse modo um aumento da taxa de absorção. Por isso é que se diz que o intestino, não é? Não, tanto o grosso e delgado, é o segundo cérebro. Por que é chamado o segundo cérebro, como vimos até aqui? O cérebro comanda todo o nosso corpo, não é? Se o cérebro não funcionar, ou quando há alguma coisa não funciona no nosso corpo, então é porque o comando dessa ação do nosso corpo está inativado ou está morto, não é? Agora, porque é que o intestino, ainda assim o intestino continua a funcionar, e outros órgãos, claro, mas fala-se que o intestino é o segundo cérebro, porque o intestino não necessita da ação do cérebro para funcionar. Ele é independente do cérebro. Por isso é que também uma das razões, tem outras, mas esta é uma das razões que diz que o intestino é o segundo cérebro, porque ele funciona sozinho, não necessitando da função do cérebro. E o intestino grosso é a porção final do sistema digestivo, não é? Formado pelo o colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide e o reto. Né? Esta figura aqui, como falei, ficou aqui, que é para
verem, né? Então, aqui está o transverso, não é? O ascendente, que é onde começa, sai do intestino delgado, começa o ascendente, o transverso e o descendente, que vai já e passa pelo sigmoide, e vai para o reto. E esse intestino, quando comparado ao intestino delgado, apresenta-se muito menor, possuindo apenas cerca de 1,5 metro, né? O intestino grosso também apresenta importantes funções no processo da digestão, sendo responsável pela formação da massa fecal e reabsorção da água. Processo esse que se inicia no intestino delgado. E, e é no intestino grosso, portanto, que as fezes são formadas, né? O intestino delgado faz a absorção de nutrientes e depois, quando o processo de digestão termina, passa para o intestino grosso. Só no intestino grosso é que esse processo o processo fecal é formado, as fezes. O reto termina em um estreito canal anal, não é? Que se abre, pronto, que no ânus. E pelo ânus que as fezes são eliminadas para o externo, né? Muito bem, então isto aqui basicamente foi do que eu expliquei, mas dali estava mais completo. E aqui, como vemos, os órgãos do trato gastrointestinal começa pela boca e termina entre o intestino grosso. E, por sua vez, não é? No ânus. Incluindo essas glândulas associadas, que são as glândulas salivares, fígados, pâncreas e outros. E então, vou colocar o vídeo, está em inglês, mas eu consigo ir falando para poderem perceber então o que é que o vídeo vai falar. Tá? Digestão do ser humano, né? Então, é na boca, o alimento é rasgado e triturado pelos dentes e, e ajuda com a língua. E então, aqui e passa pela faringe e desce para o estômago, né? O vídeo vai voltar um pouco mais para cima. Então, depois começo. Então, na boca é digerido por órgãos, esse órgão específico. Depois temos o esôfago. E depois, como estão a ver, depois chega ao estômago, aí o estômago liberta esse suco gástrico. Vamos a ver novamente. Pâncreas, e então estamos a ver, né, da boca é digerido por começa o processo de digestão, a mastigação, os dentes fazem, trituram os alimentos em menor pressão possível, não é? E a língua também tem esse processo junto com a saliva. Aqui está a dizer a ação da saliva na nossa, na mastigação, a importância da saliva na mastigação. E então, ao traçar esse processo até de digestão, desde a boca até o ânus, é chamado de canal alimentar ou digestão, segundo este vídeo
falou, não é? Então, e mostra como fazemos desde a boca, não é? Mastigamos o alimento junto com a saliva. E aqui é que mostra, então, temos o ar, passa por aqui, por cima, e esta glândula aqui fecha, e respiramos. Mas quando comemos, ela encosta e deixa a comida passar. É automático, nós não precisamos fazer esforço por isso, mas devemos mastigar o alimento. Quando começamos a mastigar o alimento, já todo o nosso organismo, o processo já começa desde a boca, e então já está tudo preparado e vai passando até chegar ao término então desse alimento. Então passa pelo esôfago, por esse canal alimentar, não é? E vai para o estômago e chega no estômago. Então o estômago liberta esse ácido e o estômago também eh, intestino delgado e passa pelo processo de esqueci o nome. Agora é o pâncreas que está a mostrar. Então, no intestino delgado, além da parte do processo da digestão, ocorre essa absorção de nutrientes, né? Então, todo o alimento consumido agora está pronto para ser absorvido, não é? Pelo intestino delgado, né? E, e no, e no intestino delgado tem estes filamentos como uma língua, né? Então, é este que faz com que acaba por absorver, então, os nutrientes que o corpo necessita. E aquilo que o corpo não necessita, então ele é expelido para o intestino grosso. E todo esse processo, nós estamos a falar, pronto, da comida, mas também todo esse processo necessita da água, necessita de líquido, mas esse líquido deve ser a água, porque a água é o mineral mais completo e mais essencial para o nosso organismo. E então aqui estamos a ver, depois do intestino delgado absorver os nutrientes, aí já expele aquilo que já o corpo já não necessita e ele é, é expelido então pelo intestino grosso, como estamos a ver assim na imagem, e é extraído pelo ânus.
E então, como em resumo, né? Na boca, o alimento é rasgado e triturado pelos dentes e, com a ajuda da língua, é misturado com a saliva. E isso transforma-se no bolo alimentar que segue pela boca, através da faringe, e para o esófago, sendo levado por meio de movimentos peristálticos. É essa palavra que eu tinha esquecido, movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos existem nos intestinos, tanto delgado como grosso, e não só, também existe no estômago, desde o processo da boca, porque é o organismo que vai fazendo este movimento até a sua fase final, né? Aí vai do estômago, no estômago esse alimento sofre a ação do suco gástrico, que é aquilo que estava no vídeo, e passa a ser chamado de quimo, não é? Depois de misturar com os alimentos. E do estômago esse quimo segue para o intestino delgado, onde sofrerá a ação do suco pancreático e a bile e das secreções produzidas pelo próprio intestino delgado. E no intestino delgado, além de grande parte do processo de digestão, ocorre também a absorção de nutrientes. E no intestino grosso, formam-se as fezes, as quais são eliminadas pelo ânus. Então, e falamos disso do sistema digestivo. O que é que isso tem a ver com as doenças? Não é? Tem muito a ver. E ainda vamos ver outra coisa que tem muito a ver também com a sua falta, que acaba por ocasionar as doenças. E então, como é que as doenças surgem então? Nesse processo de digestão, não falou das células, mas as células está envolvida nesse processo todo. Então, está aqui um esquema de uma célula saudável, mas uma célula doente é um bocadinho feia, né? Está lá, não faz nada, não produz, não faz o seu trabalho, mas às vezes fica lá, porque não há vida para expulsar ou para haver a renovação celular. Uma célula doente leva a um organismo doente por sua vez, um órgão doente. Acho que aqui foi engano. E depois o organismo doente, um, e isso leva-nos ao hospital ou doenças crónicas de longo prazo, né? E temos aqui outros agentes também ou fatores etiológicos que são causadores das patologias, não é? Que são os fungos. Às vezes temos fungos invisíveis, não é? Nos pães e outros alimentos que são da embalagem de plástico, não é? Às vezes tem a validade. O pão já não me lembro se é 2 ou 3 dias ou mais que tem a validade num saco de plástico, não é? Tem fungos e às vezes nós consumimos esse pão, é usado nas hotelarias, não é? Não apanha calor, é tirado do plástico e é feito a sandes. Nós consumimos essas sandes e estamos a consumir estes fungos. Embora há fungos que são bons para o nosso organismo, mas há muitos que são prejudiciais. E temos então bactérias e protozoários, né, que nós consumimos através da água, vírus, parasitas e outros fatores ambientais, como vemos aqui, fast food, depressão, trabalho excessivo, detergentes, pesticidas e vícios como droga, álcool e também como é que eu posso dizer? A comunicação, má comunicação, irritabilidade, sem paciência, tudo isso prejudica. E por último aqui, que eu achei interessante, coloquei aqui, que isso é mais moderno de todos, não é? E então isso é um dos outros fatores que também causa a doença, e esta é silenciosa. Muitos deles são silenciosos, né?
E então, os efeitos desses hábitos ou de algumas coisas que nós não conseguimos nos livrar, não é? Como é que afeta o nosso organismo? Tem aqui só 4 exemplos, existem muitos outros, né? Mas estes aqui são fundamentais também para distúrbios, né, do nosso metabolismo, como diz aqui, que é a produção de radicais livres, mas é a produção excessiva de radicais livres, alterações comportamentais, doenças crónicas e de distúrbios metabólicos. E então, tudo isso que nós falamos aqui, nós queremos chegar a um estudo científico que tem ajudado muitas pessoas e queremos também partilhar com vocês, que é a água. Será que todos que estão aqui sabem o que o nosso corpo é 70% da água? E será que a água que bebemos é de boa qualidade? E se alguém tiver aqui alguma pergunta, alguma questão, tem o chat, podem escrever. Nós vamos tentar responder no fim. E podem também, se tiverem alguma opinião, alguma coisa, podem escrever no chat, tá bem? Então, quase a maioria de nós sabemos que o nosso corpo é 70% da água. Será que a água que bebemos nós conseguimos então introduzir no nosso organismo 70% da água? Até isso que nós falamos, estamos a falar desde o início, todo esse processo precisa da água. É claro que no momento da refeição é só a comida, mas fora disso, uh, tudo o que o organismo precisa é 70% da água. A comida, o descanso, tudo só corresponde a 30%. Então nós precisamos desses 70%. Então, e a água que bebemos, será que tem diferença também? Temos a água que hidrata e a água que não hidrata. Então, e onde é que podemos encontrar então a água que hidrata? Ou o que é que podemos fazer para ter a água que hidrata? Se a água é clara, é molhado, né? Como alguns dizem, a água, é molhado. Mas será que hidrata? É isso que nós estamos aqui também para apresentar para vocês. A água tratada magneticamente, a água tem que ser tratada, não é? Porque por causa da poluição e desses fatores que afetam o nosso organismo, também afeta o nosso alimento. E então, essa água é submetida a um campo magnético e sofre uma mudança de posicionamento reorganizando o seu arranjo, tendo mudanças físicas, químicas e elétricas. E então, essa água, os estudos mostram que a aplicação de um campo magnético possibilita a movimentação da molécula da água, que quebra os clusters, ou os cachos, não é? Que a água não tratada tem. E essa água que não hidrata. Então, vamos tentar entender um pouco do que é a água que hidrata e a água que não hidrata. Nós temos aqui o exemplo de uma célula, não é? E as células se nutrem de hidrogênio, oxigênio e outros nutrientes. E então, essa água, aqui a célula, o que é que acontece com a água normal que nós bebemos? A água da torneira, a água engarrafada, a água dos rios, essa água, quase a água toda do planeta está poluída. E então essa água as moléculas são aglomeradas e formam-se cachos. E esses cachos, quando nós engolimos essa água, ela é pesada, assim como pesa no nosso estômago, também nas células, chega nas células, faz uma absorção parcial, não total. Então, o que é que acontece com uma água tratada magneticamente? Esse magnetismo pega nas moléculas da água, quebra os clusters e dá o formato adequado às moléculas da água. E então, ao ingerir essa água tratada magneticamente, ela é leve, de melhor absorção, não é? E a hidratação e alimentação total das células também. Então, esta aqui é uma água que não hidrata, não é? Mas é a água que sempre bebemos.
e nós não morremos. Mas hoje conseguimos saber ou ter em mãos a diferença das águas e podemos optar por uma água que hidrata e essa água vai nos ajudar na nossa saúde e que o nosso organismo funcione corretamente. E então, tudo isso requereu uma investigação, um estudo, e levou algum tempo para chegar. E este senhor foi a pessoa que desenvolveu este projeto. Não foi de um dia para o outro, levou tempo. É um projeto muito sério, hoje tem 20 anos, levou vários estudos, não é? E foi comprovado também. E então, esse projeto dessa água, chamado Silocimol, né, a empresa chama-se Simol, o que é que ela faz no nosso organismo? Ela reduz o excesso de radicais livres, que são um dos responsáveis das doenças também, o excesso, aumenta a densidade mineral óssea, hidrata as células, né? É de maior absorção sanguínea, nutrição também, e alcaliniza todo o nosso sangue e o nosso organismo, agradece. E não só nós que falamos, não é, sobre isto, sobre o estudo, mas também temos aqui um certificado da ONU que confiou nesse trabalho, viram que é algo que é benéfico para a saúde, para todo o ser vivo, tanto humanos como animais e plantas beneficiam-se também desta água. E então aí diz que a Timor, por meio do seu presidente, Carlos Henriques, é reconhecida pelas forças da paz da ONU, pelo seu trabalho de proporcionar qualidade de vida às pessoas. Né? E esse importante reconhecimento reflete o trabalho sério que é realizado pela Timor para o reabastecimento e do direito fundamental que as pessoas têm de acesso ao bem-estar. Não está assim, a fotografia não está assim muito clara, por isso é que eu li. E então, é disto que nós estamos a falar, do silocimol e o Topagá+. E o efeito dessa água no organismo, ela alcaliniza o nosso sangue, o nosso organismo, aumenta a massa mineral óssea, a oxigenação sanguínea, que é um dos outros fatores também que promove as doenças, e tem o Top-H+, que é o mineralizador da água. E este liberta cálcio e magnésio na água. Cada copo de água que ingerimos, estamos a ingerir cálcio e magnésio. E o cálcio e magnésio nunca fica em excesso, ele equilibra, dá um ponto de equilíbrio no nosso organismo cada vez que ingerimos a água. Então, este tamanho aqui tem como para magnetizar, é um modelo para filtros de reservatórios até 20 litros, tá bem? Até 20 litros. Para toda a família. Este processo não é individual, é para toda a família e nós queremos que toda a gente tenha isso em casa. E a forma de uso é usado nos filtros, tem que ser com água filtrada, toda a água deve ser filtrada, tanto da torneira, mesmo engarrafada, deve ser filtrada, e depois é colocada estes aparelhos lá dentro. Ao fim de 20 minutos estão prontos para serem usados. E têm a durabilidade de 3 dias, depois de magnetizados, né? Então, mesmo que a pessoa tenha que viajar, leva a sua água, dura 3 dias e tem um período longo para poder, que ainda dá benefícios para a saúde. E este azul aqui tem a durabilidade de 30 anos, o silocimol, e o verde tem a durabilidade de 3 a 5 anos. Tá? E então, eu acho que tem aqui, tinha levantado a mão, não sei se ainda está. Olá, é a Kelly? Olha, está aqui. Boa noite, Kelly. Tudo bem? Está sem som, pode colocar o som, por favor. Vou-te destacar, Kelly. Muito obrigada por aceitar
o convite de poder nos ajudar aqui para ajudar outras pessoas com o benefício que tem. Queria lhe perguntar então, ah, que problema de saúde é que tinha e como é que geria então esse problema? Está sem som, está sem som. Tá me ouvindo? Estou a ouvir agora. Certo. Então, eu tinha vários problemas, né? Mas dentre eles, a questão que você citou aí do tema, que é o do sistema digestório, né? Na parte de digestão. Eu até cheguei ao médico, porque me incomodava muito toda vez que eu ia fazer uma alimentação que fosse leve, com fruta. Mesmo que eu tomasse água, eu sentia uma sensação de como se tudo que eu colocasse na boca parava no meio do meu peito ou no estômago. Podia ser só água que eu sentia esse entalamento, como se eu tivesse engolido uma bola de sinuca, literalmente. E me incomodava toda vez. Aí eu cheguei ao médico, mas não chegaram a fazer nenhum exame específico, nenhum raio-x, nada. Só me passaram um medicamento. Aí eu tomei alguns medicamentos, é, às vezes melhorava, mas não sanou o sentimento, assim, continuou. E aí eu marquei endoscopia, só que a endoscopia demorou a sair, né, para mim poder fazer o exame, para saber o que que acontecia com o meu estômago. E aí, ou melhor, depois que eu fiz a endoscopia, o meu pedido do Celestimol e do Top H+, chegou. E eu comecei a fazer o uso, né, da água. E com uma semana e 2, 3 dias, mais ou menos, eu comecei a sentir como se eu tivesse... é, a comida estivesse deslizando pelo meu trato digestório. Eu sentia a comida descendo, eu não estava me sentindo aquele desconforto da bola tá aqui presa. Eu falei, meu Deus, eu tinha até esquecido como que era comer, se ter essa sensação normal. Aí eu fiquei toda empolgada e comecei a falar com as amigas. Eu falei, gente, eu comecei a sentir a minha barriga estava inchada, assim, sabe? Eu tinha um inchaço que você via que era como se tivesse alguma coisa inflamada mesmo dentro da minha barriga. E aí, esses dias mesmo, tem poucos dias que eu comecei a sentir esse inchaço sumir. Eu falei com meu marido, falei, olha só minha barriga, olha aqui o inchaço, como que diminuiu? E isso tem o quê? Uma semana e poucos dias, né? Então, eu creio que tem muita coisa ainda para acontecer, para ser ajustada. E fiquei muito feliz. Nossa, eu fiquei tão feliz que eu queria falar assim, gente, qualquer coisa que você tiver de trato digestivo, tudo que você pensar, você confia que vai dar certo, que você vai ser curado. Quando você menos esperar, o negócio acontece. Então, assim, hoje eu consigo tomar minha água, eu sinto a minha água descendo, como se diz, redondo. Ela desce, que é uma beleza. Até a água que eu tomava, eu tinha dificuldade para engolir a água antes, né, de começar com a Timol. E e hoje eu sirvo a água para toda a minha casa. Eu ando com a minha garrafa, tá até aqui, meus mini, e tem o grande também, né, na minha cozinha, que é para todo mundo. E assim, com esses poucos dias de uso, eu já estou sentindo diferença na minha pele, porque intestino é tudo, igual você falou, né? É o nosso segundo coração. Então, se não está funcionando, tudo vai mal. Então, as minhas unhas começaram a crescer mais, a minha pele, estou sentindo um viço melhor, tá mais lisinha. O meu cabelo até diminuiu um pouco a queda, apesar de que eu sinto quando ele cai mais quando eu vou lavar. Eu lavei ele uma vez, e já senti diferença. Então, eu tenho que falar que é só bênção, que podem confiar que a água é bênção de Deus, e graças a Deus por eu ter conhecido esse projeto, viu? E pena de não ter conhecido antes, porque senão eu teria evitado, porque eu já sofria disso há mais de um ano, com essa questão do estômago. Já tinha mais de um ano. E esse ano que eu conheci a Timol, em uma semana, todo esse problema está sendo, graças a Deus, livrado do meu corpo. Oh, fantástico. Muito obrigada, Kellen. De nada. Olha, deu para perceber que é muito recente mesmo, não é? Então, por isso, o teu testemunho, vai ajudar muita gente que talvez pensam que levam um ano, tem que levar 2 anos ou alguma coisa assim. Isto nós não. A Kellen foi paga para fazer esta entrevista ou foi aliciada?
para dizer isso que disse? De jeito nenhum, foi um prazer. Na hora que eu ouvi falando, falei, gente, está falando de mim, eu tenho que contribuir com alguma coisa, né? Eu tenho que motivar as pessoas a crer, porque eu não quero só eu me beneficiar, todo mundo pode ter o mesmo benefício, mesmo que não seja na parte que eu tinha, né? O problema vai tratar com outras áreas, outras coisas, e a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que passar o que acontece de bom com a gente para as pessoas também se espelhar e fazer também, né? Ter coragem de fazer, porque realmente é de Deus. É, muito obrigada, Kellen. Valeu mesmo. E De nada. como viram, não foi nada combinado, até foi a última da hora. Eu estava aqui, ela mandou uma mensagem, eu não consegui ver já a última mensagem. Eu sabia que você Exatamente. estava aqui, então não foi nada combinado, isso não foi, não recebeu dinheiro, nem eu tenho para pagar, né? Mas é tão bom, o que é bom nós passamos, principalmente para os nossos familiares. E então, e para outros, porque é tão bom, há muita gente em sofrimento, em silêncio, sem saber que existe uma solução. E se nós não falarmos disso, não vão saber que podem evitar, não é? Certas dores ou certos problemas de saúde também. Por isso, muito obrigada, Kellen, e Disponha. cá nós agradecemos muito. E Prazer foi então, meu. e então, como viram aqui, o depoimento da Kevin, não é? E também o que falamos, não é? Este projeto, o combo mega, que é o silocimol e o topagá mais, na sua composição, não é remédio, não é considerado remédio, não cura, não é? Nem tem esse objetivo, de curar, mas sim de magnetizar a água. E então, a água magnetizada é um auxílio no tratamento da saúde, que proporciona qualidade de vida ao reduzir a acidez do organismo e radicais livres, porque o acidez também é um estado em que é propício para desenvolvimento de todo tipo de doenças. E os radicais livres também reforçam isso. Então, a magnetização da água, o uso da água magnetizada, ela vai reduzir o excesso de radicais livres, então, e também da acidez e torna o nosso organismo alcalino. E então, não é isento pela Anvisa, que é a entidade brasileira, mas todos os países têm a sua entidade na área sanitária, que considera o que é remédio e o que não é remédio. E neste caso, o silocimol, o Topagá+, não é considerado remédio porque não cura, mas é um coadjuvante no tratamento da saúde. E tem toda a tecnologia reconhecida internacionalmente, por detrás do benefício que nós estamos a ter hoje. Tem, como passei lá das Nações Unidas, e tem as entidades no Brasil, não é, que certificaram este aparelho, tem o estudo científico por detrás, não é, que está também descrito numa página da Google Académico, não é? Aqui a conclusão do estudo científico diz que o aumento do teor de oxigênio dissolvido na água aumenta a energia e a disposição do ser humano, ou do ser vivo. Reduz então essa baixa oxigenação do sangue, não é? Ele equilibra a oxigenação no sangue, que a baixa oxigenação causa tonturas, desmaio, aumento da pressão arterial, não é? E outras patologias também, não é? Então, beneficia toda a célula, como vimos, uma célula doente aumenta os tecidos, que é o que foi engano lá atrás, onde diz o organismo doente, era tecido doente. Células, tecidos, o órgão, por sua vez, todo o nosso corpo. Então, se nós começarmos a tratar as células, então o nosso corpo também fica saudável, porque nós estamos a tratar a causa, a raiz dos problemas, não é? Enquanto que outros remédios tratam só
arremediam só, não procuram a raiz, tratar da raiz do problema. Este projeto vai à raiz, por isso é que a Kellen disse que em uma semana e poucos dias já teve muitos benefícios e vai ter mais, né, com o uso. Eu acho que o cabelo vai crescer ainda mais, Kellen. Pode esperar. E também podem pesquisar este projeto. No YouTube temos diversos depoimentos e gravações incríveis, não é? E também no Google Académico, onde tem a publicação do estudo científico que foi feito a este projeto. E então, este é o mini, não é? Lá atrás era o grande, que magnetiza até 20 litros, e este aqui é o mini, magnetiza até 3 litros. É para uso individual o mini, o grande é para uso familiar, não é? E então é isto que nós temos para apresentar para vocês hoje, que nós tínhamos para apresentar, e assim chegamos ao fim desta apresentação. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algo para dizer perante aquilo que nós falamos aqui. Desculpem, o meu slide bloqueou aqui por um instante. E pronto. Tem alguma dúvida? Ficou esclarecida sobre os intestinos, sobre como, o que devemos fazer, não é? A importância da água no nosso organismo. Que a água é 70%, o nosso organismo é 70%, mas nós precisamos de colocar a água no nosso organismo. Se não fizermos isso, embora os alimentos tenham água, há pessoas que até dizem, mas eu como bebo leite, bebo sumos, bebo outras bebidas, eu bebo muitos líquidos ao longo do dia, mas dentro dessa quantidade de líquidos que se bebe, falta água. Então, a água é fundamental. Nós estamos a falar da água, não é líquido qualquer. Podemos beber outros líquidos, mas é a água que nós estamos a falar. E a água magnetizada fornece nutrientes essenciais para o nosso organismo. Então, é a única água que pode nos hidratar 100% o nosso organismo. Tá bem? Aqui alguém perguntou a durabilidade do aparelho. Eu vou mostrar novamente aqui. O azul, tanto o grande como o pequeno, tem a durabilidade de 30 anos. Tá? 30 anos. E o Top H+, o pequeno, também tem a durabilidade de 3 a 5 anos. Ambos também. Tá bem? E quem convidou também pode reforçar essa informação, não é? Para si, tá bem? Quem é que perguntou? A Lígia. Sim, 30 anos o azul. Se eu disse ao contrário, o azul é 30 anos. O verde é de 3 a 5 anos, tanto o pequeno como o grande. Bem? Então, se não houver perguntas nem dúvidas, terminamos então a nossa apresentação por hoje e queremos agradecer a todos pela vossa presença, pelo vosso apoio. E até a próxima.